Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, novidades aí sobre retorno aos treinos do São Paulo e também bastidores da gestão tricolor. Então vambora pro vídeo. Se você falar que prefere ganhar do Palmeiras e do Corinthians, é claro que ia dar isso na enquete. A enquete é legal porque é isso, essa é a graça. Se tiver que escolher uma vitória, qual você prefere? Do Corinthians ou do Palmeiras? É exatamente isso. Posso responder? Pode. Eu escolho 2 empates, com vitória nos pênaltis em BH. 2 empates. Aí o cara estraga a enquete. Na verdade, então, vou tirar a enquete do ar. Não, a verdade era o seguinte, né? Porque a enquete de Itaquera, o quebrar o tabu, é só vencer, né? Sim, claro. A do BH, o empate pode servir. Eu sei, mas a graça da enquete é justamente se colocar... E que tá ganhando? Tá ganhando perder do Corinthians e vencer o Palmeiras. Bom. Acho que é isso mesmo. Embora o Carpini tenha falado que a primeira decisão é Corinthians. Ele tá falando jogo a jogo e não é discurso, etc. Ele tá de olho no Corinthians. Exatamente. A graça da enquete, senhores, é ter você ficar com alternativas que de alguma forma tem ganhos e perdas. É assim que Essa ele é a faz, sacada da enquete. É assim que ele faz e é cornetado pelo Trajano lá. Não é possível que vocês não cornetado pelo Trajano lá, cara. Não consegue compreender isso. A gente coloca aqui, eu prefiro ganhar do Palmeiras e do Corinthians. Ia dar 100%, né? Não, esquece. Muito bem. Vamos lá, anotei tudo aqui. Falou que precisa melhorar a bola parada ofensiva, embora hoje tenha feito um gol. Eu achei que a bola parada ofensiva já tem uma outra característica, que é a bola no primeiro pau. O Alan Franco, não só no gol, outras vezes, as cobranças do Rato, e hoje foram também do Nicão, eram quase sempre no segundo pau. Essa bola mais rápida foi batida várias vezes hoje, pelo Rato e pelo Nicão. Já tem alguma coisinha nova. E a bola parada defensiva, não digo que foi Previdência Portuguesa, acho que bateu muito mal as faltas, escanteios, mas com o Arboleda foi o grande problema, né, no gol do Mirassol. A bola parada defensiva funcionou hoje também. Muito bem. Aí falou justamente, separou as duas coisas. Um é o jogo de terça, e agora é o jogo de terça que eles vão pensar. O outro é o jogo de domingo, vai pensar depois. Então agora o foco é jogar em Itaquera fora de casa. Por que puseram o timão? Porque não cabe Corinthians, tem um limite de caracteres, pessoas. Consigam compreender isso. Por isso o timão. Calma. E Verdão também. Aí falou sobre a entrada do Moreira, para falar que tudo bem, que o Igor Vinícius... E quando o técnico fala preocupa, é porque já foi pro vinagre. O cara vai ficar fora um tempo. Mas ele quis dizer... eu prefiro elogiar a entrada do Moreira, que entrou bem, do que a saída do Igor Vinícius e tal, mas é uma grande perda, não é? Eu acho que ele falou, às vezes, mesmo controlando, fazendo tal, não sei o que, a gente arrisca perder o jogador, ele estava lamentando, ele está dando força para quem pode entrar, depois a gente vai falar um pouco do Rafinha, que não estava concentrado, ele falou dos outros jogadores que ainda não foram para o campo, ele lamentou, mas já está pensando que pode ter que utilizar o Moreira, e de fato o Moreira talvez tenha sido o que melhor entrou no jogo. O Alisson entrou bem também, mas entrou bem mesmo o Moreira. Ele entrou numa situação mais difícil que os outros, não vinha jogando, o Pablo vinha jogando, o Alisson vinha jogando, o Rato vinha jogando, o Ferreirinha jogou as outras duas, o Moreira que entrou na mais difícil, acho que ele foi o melhor que entrou. Mas, né, uma coisa é a Portuguesa em casa, outra coisa é o Corinthians, Itaquera ou o Palmeiras lá no Mineirão. Foi perguntar sobre uma análise do trabalho, falou que está melhorando jogo a jogo. Acho que hoje talvez tenha sido o pior jogo do São Paulo. Eu acho que foi, também foi o time mais mexido, né? Sim. Foi o time com menos titulares. Mais mexido eu não digo, eu acho que mais mexido foi Mirassol com 3 zagueiros, mas com menos titulares. Eu acho que o time teve bons momentos no primeiro tempo, segundo tempo, poucos bons momentos. E eu não acho que melhorou a cada jogo, não. O primeiro jogo foi o melhor, na minha opinião, mas também tinha os melhores jogadores, né? Tinha o Lucas, só não tinha o Arboleda de melhor, e o Arboleda faz maior diferença. Aí ele foi perguntar, tem uma coisa, ele estava comentando sobre... Bom, daqui a pouco eu falo sobre a coletiva do geral, do Carpini, mas daí ele foi perguntado, uma boa pergunta, aliás, sobre jogadores específicos. Lucas, Rames, Rafinha, Michel. Sobre todos. Qual é a situação deles? O Lucas. Por que o Lucas não jogou? Ele falou, hoje ele treinou bem e tal, mas hoje, por precaução, a gente não resolveu não colocar em campo. Eu acho que fez muito bem.
E falou que os outros 3 estão treinaram muito bem hoje, se sentiram bem, né? Também não entrou em grande polêmica. Exato. Pelo que ele deu a entender é que esses caras, ele não falou do Eric, a minha curiosidade, até perguntei do Eric aqui para a galera da comunicação, como tá o Eric, que o Eric, que jogou o primeiro jogo, é o mais jovem, não tem negócio de controle de carga, sentiu um problema nas costas, se ele também tá nessa turma que treinou, o que ele deu a entender, que esses caras estarão com os outros no final de semana e na segunda-feira treinando para possivelmente serem relacionados, ou alguns deles, pelo menos, no jogo contra o Corinthians, né? Que acabou o controle de carga para eles. Sim. Entendeu? Isso. Pro Rafinha, pro Rames e também pro Michel Araújo, né? O Lucas, uma outra situação que sentiu um incômodo, mas pelo que eu entendi, ele vai relacionar todo mundo nessa semana. Elogiou bastante o Luiz Gustavo, né? Líder nato, papapá, também o Bobadilha, mas elogiou bastante o Luiz Gustavo. Depois explicou o Galopo pela esquerda, falou assim, ele não se sente exatamente confortável lá, mas eu vou tentar e tudo mais. Eu acho que uma posição importante, foi interessante ele comparar com o Lucas no primeiro jogo, que é um meia, o Lucas é mais atacante, mas é um meia que vem pelo centro, não é um ponta especificamente como o Ferreirinha. Então, quando ele quiser um time com um jogador com a característica do Lucas e não tiver o Lucas, possivelmente vai colocar o Galopo. O Ferreirinha, né, Tironi? É muito jogador com a característica do contra-ataque quando você está em vantagem no marcador, né? Ele com pouco espaço, ele tem dificuldade. Sim. E acho que o Galopo é uma possibilidade boa de lado esquerdo, embora não tenha jogado exatamente bem. Mas eu acho que eu não acho que o Galopo se sente desconfortável em nenhuma posição. Já tinha ideia Nem de de fazer meio, esse programa desde o final do ano passado, mas justamente o Rui estava tratando da renovação. O Rui e o Muricy Ramalho acabaram de renovar contrato. Aí o Belmonte falou, espera, porque agora o homem está mais valorizado. Não sei se vai continuar, se vai querer continuar. Continuou. Já amaciamos bastante, Sim, Edu. Vamos pra cima, né? Vamos pra cima. Boa, vou começar com o Rui, então. Rui, o Belmonte falou assim, eu determino o dinheiro e o Rui vai lá para negociar. No começo, no início da primeira gestão, era mais difícil negociar porque o dinheiro era menor distribuído ou tá igual agora, ainda continua um São Paulo cauteloso em relação a gastos? Isso é uma premissa muito importante para todos nós, né? A gente não trabalha em cenários de responsabilidade, né? O que o Belmonte e o presidente sempre me cobram é chegar ao limite que nós podemos chegar, né? Nós nunca ultrapassamos esse limite, né? Inclusive, eu conversava esses dias com um colega de vocês, falava como essa questão do chapéu, ela é mal interpretada, né? Porque, na verdade, quando você leva o chapéu, você é criticado e você elogia quem deu o chapéu. Quando, na verdade, você tem que elogiar quem sofreu o chapéu, porque talvez isso seja o exercício pleno de uma responsabilidade de gestão, né? Ou de uma gestão responsável. Por quê? Porque eu tenho um limite, eu não posso trabalhar com emoção, eu não posso convencer o Belmonte que porque nós queremos aquele jogador e ele está num cenário de competitividade de mercado em que outros poderão contratá-lo, eu vou superar aqueles limites orçamentários que estão estabelecidos pela minha diretoria. Então, acho que esse é um processo que nós enfrentamos de forma muito contundente no início, porque cabe lembrar, né? O trabalho que hoje resulta numa equipe vencedora, ele começou lá em 2021, né? Quando nós encontramos um perfil de elenco que nós identificamos que precisava de uma mudança. Isso demandou custos de rescisão, isso demandou acordos que foram feitos e tudo isso impactou no orçamento que já era pequeno. Ou seja, para montar um novo time, nós tivemos que desconstruir um processo que nós identificamos e tudo isso dentro de uma responsabilidade financeira que é muito clara e prevalece até hoje. Já te deu a deixa, Edu. Você acha? Hã? Tem que falar de... Falou em chapéu? É agora? Então vamos lá. É pro Belmonte, mas se o Rui quiser também. Eu tinha falado com o André, vai ser a minha primeira pergunta pro Belmonte. Vamos esclarecer o caso Caio Paulista, porque o que me chamou a atenção não foi a negociação, porque eu acho que ela faz parte do futebol. O jogador estava no mercado, não conseguiu fechar com vocês, por uma coincidência foi um rival que veio e pegou. Mas achei as palavras do representante do jogador ofensivas ao São Paulo. A forma como ele se pronunciou, escambo, não valorização, quis fazer permuta. E para mim, faltou uma resposta de peso do São Paulo a esse tipo de declaração. Então, Belmonte, queria que você falasse, não só porque o Caio não ficou, mas por que o empresário do atleta se referiu ao São Paulo desta forma, na minha opinião, muito pejorativa para o tamanho do São Paulo. Edu, na verdade, para falar do caso Caio, eu tenho que começar um pouco antes, né? O Caio foi contratado há 2 dias do fechamento da janela. O Wellington machucou e nós precisávamos de um lateral. O Rogério era o nosso treinador à época, conversamos, o Rogério falou do Caio, vamos ver o Caio, vamos buscar. E aí nós fizemos uma negociação muito rápida, porque não é comum na negociação, justamente em razão do que o Rui colocou, da falta de recurso, que a gente não já faça o parcelamento, né? Por exemplo, o Michel Araújo, que também veio do Fluminense, já tem a definição do valor, de como ele é feito, de como é feito o pagamento, se a gente ficar com o Michel, e a gente pretende ficar.
Com o Caio não deu tempo, foi tudo muito rápido, tínhamos um valor. Só que no contrato do Caio, isso que a gente nunca falou e precisa estar esclarecido, já havia um salário definido se a gente contratasse o Caio. Isso nós colocamos. Então o Caio, se continuasse ao São Paulo, tinha já um acréscimo salarial que pulava de um valor para outro se a gente contratasse o Caio. Então a questão Caio, ao nosso ver, estava definida. Nós tínhamos um valor já prévio em contrato. Nós tínhamos que negociar com o Fluminense o parcelamento do pagamento do atleta. Aí, obviamente, o empresário chegou, o Caio teve um ano muito bom conosco, foi muito importante para a gente também, junto com os demais jogadores na Copa do Brasil. Ele pediu novos valores salariais, além do que estava em contrato. Isso logo depois do título? Isso durante todo o segundo semestre, Tá porque bom. nós começamos a negociar, o Rui negociava isso o tempo inteiro, tanto que nós temos todos os e-mails trocados dessa negociação. Ele pediu uma valorização do Caio acima do que estava em contrato. E nós aceitamos que poderíamos valorizar sim, porque o Caio tinha tido um bom ano. E começamos também a negociar essa questão salarial. Mas sempre lembrando que já havia uma definição. Ou seja, se nós acertássemos com o Fluminense o parcelamento, o Caio estava preso conosco em um contrato. A partir do pedido do empresário, nós passamos a negociar. E, repentinamente, nessa negociação, a negociação ela cessou. O Rui pode relatar isso melhor do que eu, porque, como eu disse, as negociações são feitas pelo Rui. E o Rui buscava com e-mails, buscava a negociação. E ela, repentinamente, parou. Eu acho que o Caio foi para o Palmeiras, é um direito dele. O Fluminense, naquele momento, acabou acertando com o Palmeiras, não fez o parcelamento que discutíamos. E também nós não chegaríamos, não sei quanto o Caio hoje ganha no Palmeiras, mas nós não chegaríamos, justamente pelo que o Rui disse, no valor que o empresário solicitava de salário para o Caio. Porque era fora do nosso patamar. A gente aceitava dar um reajuste, mas não aceitava chegar no valor que eles pediam. E isso estava em negociação. Negociação, como disse o Rui, é normal, ela deve acontecer, é assim no futebol, é assim em qualquer negócio. Mas a negociação ela tem que ir até o fim. E o que aconteceu aí não teve um fim. Não teve disse, olha, isso eu não aceito. Não teve isso, entende? Nós ficamos com a negociação buscando a informação do parcelamento, buscando a informação do salário, e a negociação não chegou ao final. E, de repente, a gente acaba sabendo, descobrindo que o Caio negociava com o Palmeiras. Quando descobrimos que o Caio negociava com o Palmeiras, aí mudou de figura a questão. Aí nós somos o São Paulo. Aí nós não aceitamos isso. O jogador que está sob contrato conosco, que tem uma negociação conosco, e passa a negociar com outro clube rival, aí nesse momento, por uma decisão nossa do futebol, com a anuência do presidente de Júlio, nós cessamos a negociação. Nós mandamos um e-mail dizendo que o São Paulo estava fora da negociação. Não há problema nenhum de se negociar com outro clube, contanto que se encerre a negociação aqui. Ao menos diga o seguinte, não aceito a proposta de vocês, vou negociar com outro clube. Isso não aconteceu. Então, eu não vou responder ao empresário, aí é uma questão... Eduardo Duran, né? Só pra gente, a gente falou uma vez, o empresário do atleta é o Eduardo Duran. Quer dizer, o empresário tem o direito, o atleta tem o direito, enfim... O São Paulo voltaria a negociar algum atleta com este empresário? Se depender da minha vontade, e eu acho que hoje depende, não. Não negociaríamos novo atleta, porque nós não temos nenhum problema de perder um atleta. Mas da forma que foi, nós não gostamos. Então, nesse momento, depende de mim. Eu sou diretor de futebol de São Paulo. Eu não negocio mais nenhum atleta com o Eduardo Duran. Você é diretor de futebol do São Paulo há 3 anos. Você não havia ainda encarado essa experiência em nenhum outro momento no São Paulo. Já era um cara ligado à política do clube, vivia o Morumbi ali diariamente já há bastante tempo, foi uma das pessoas muito importantes na implementação do basquete no São Paulo, mas futebol não. E você já me disse, fora do ar, que o mundo real do futebol é pelo menos 90% diferente do que as pessoas de fora do futebol imaginam. Sendo assim, Belmonte, você, sem ter a coisa no papel, voltaria a dizer o que você falou em relação ao Caio? Você ainda no gramado, ali na catarse do título da Copa do Brasil, garantiu a permanência do Caio. E depois reforçou isso na festa, com a palavra do Caio também ao microfone. Você faria isso de novo? André, talvez não fizesse novamente, mas na festa, naquele momento, já havia ali uma colocação que era mais importante do que isso. A negociação ali, ela já tinha algumas questões que não iam bem. E eu tinha o compromisso do Caio de continuar. Então, na festa, você lembrar bem do que aconteceu na festa, eu questiono o Caio.
Eu digo que o Caio vai continuar e põe o microfone. Caio, Bota ele na parede. você vai continuar? O Caio diz que vai continuar. Então, ali fazia parte também de um processo de afirmação do que estava sendo tratado no bastidor, que já começava, naquele momento, a ficar estranho. Né? Então, assim... Você já estava sentindo alguma coisa errada ali? Já não estava... As coisas já não estavam começando a andar da forma normal que elas devem acontecer nas negociações. E isso já nos incomodava um pouco. Então, naquele momento, a gente já tinha... aquilo fez parte mais de uma estratégia do que algo. Talvez eu não fizesse mais, porque essa estratégia, no fim, ela me prejudica. Ela é utilizada para me atacar. Quando, na verdade, ela era uma estratégia nossa, montada, pensada, em cima, inclusive, da pressão que também fizemos naquele evento para o Lucas. Né? Também era um movimento de pressão de ter o Lucas, que era um jogador para nós fundamental e que, felizmente, ficou conosco. Né? Se você lembrar, nós fizemos também um movimento com o Lucas antes. Né? É que o Lucas ninguém lembrou porque o Lucas deu certo. O Rui, ainda na mecânica de vocês, você é oriundo de um futebol onde o dirigente aparece demais. Para quem não sabe, no Rio Grande do Sul, perdeu um Grenal, quem perdeu ali, o setorista que cobre o clube que perdeu, fica ali esperando pelo cartola do time que perdeu, e não pelo... Não precisa nem perder. Eu estava ouvindo a Gaúcha, o Grêmio venceu o São José por 4-1, e a principal entrevista não foi a do Renato, foi a do diretor de futebol do Grêmio. Essa exposição tem dois lados, bônus e ônus. Quando a coisa dá certa, o profissional acaba sendo naturalmente mais valorizado. No São Paulo, ao contrário, você aparece pouco. Quem toma as porradas é o Belmonte. O Belmonte toma bastante porrada. Para você conseguir trabalhar esse semi-anonimato, é importante? Bom, eu trabalhei em várias situações diferentes, né? Com protagonismo exacerbado, com protagonismo pontual, com pouco protagonismo. E em todas essas situações, o meu trabalho foi sempre o mesmo, né? Mas quando eu tinha uma superexposição, eu não tive a longevidade necessária para colher os frutos do meu trabalho. Você ficou 3 anos e meio no Grêmio, mesmo assim, né? Exato. O Belmonte sabe, e eu digo isso para ele sempre, me incomoda muito o fato de que nos momentos de crise ele apanha sozinho, né? Porque se eu comecei a nossa fala aqui dizendo que a dor de um é a dor do outro, se nós estamos todos juntos, é muito difícil para um profissional com a minha característica, com o meu perfil, até com a minha formação, ver ele está meu superior, mas a gente tem uma relação muito próxima, de amizade até. É difícil você ver cenários injustos, porque a crítica ela existe, ela faz parte do pacote de quem quer ser dirigente de futebol do São Paulo e quem quer ser executivo de futebol. Mas é duro você ver que pessoas específicas recebem quase que exclusivamente a crítica. Mas isso é uma forma adotada por eles para que eu tenha longevidade, porque eles entendem que o profissional precisa disso para ter tempo de executar a sua missão no clube, né? Então, eu não tenho essa exposição no São Paulo e posso te garantir que a ausência dessa exposição me permitiu ser campeão aqui. Me permitiu ter tempo de trabalho, me permitiu reconhecer e conhecer onde eu estou, me permitiu ter noção de pertencimento, porque eu obviamente virei para dentro da instituição, porque eles blindam a gente, né? Tu vê que e aí eu incluo o Muricy também, o Muricy poderia falar muito mais e falar menos, e todos os momentos de crise que eu vivi no São Paulo, e não foram poucos, as pessoas esquecem, nesses 3 anos a gente passou por muita coisa difícil. O cara que está aqui do meu lado tomou a frente. E eu, em outros clubes, era eu que tomava a frente nas derrotas. E quando você passa no processo de reconstrução de um clube, a tendência é que você tenha muito mais derrotas que vitórias. Então o executivo fica marcado como a cara da derrota. E isso, ao fim e ao cabo, encurta muito o prazo de trabalho e faz com que você não tenha a possibilidade de colher como eu não tive em outros clubes, né? Em outros clubes eu trabalhei muito e na hora da colheita eu fui a cabeça cortada. Mas, no Grêmio, especialmente, né? Eu acho que tem vários motivos, mas assim, isso também é um processo de lealdade, né, que por vezes é mal compreendido, ou seja, eles estarem na linha de frente. É óbvio que é importante estar aqui falando com o torcedor, ser reconhecido, enfim, mas nós tivemos momentos muito duros em que o Belmonte era sistematicamente criticado, o presidente era sistematicamente criticado, e isso fazia com que eu pudesse continuar fazendo as minhas coisas para que aquele momento passasse, né? Então, são vários episódios, ao longo da nossa entrevista eu vou nominar aqui, mas eu acho que esse anonimato me permitiu estar aqui até hoje. Eu falei que Obrigado. Eu falei que o Edu vai estar comigo no Bola da Vez. Os entrevistados, são 2 entrevistados nessa semana, o Carlos Belmonte e o Rui Costa. Os dois
as duas figuras mais importantes do comando do futebol do São Paulo. Esse problema na lateral direita do São Paulo, Praz, o Rafinha tem alguma chance de, na terça-feira, participar do jogo contra o Corinthians, eu não sei se começando o Majestoso ou não, e está muito claro que se ele não ficar sequer no banco contra o Corinthians, ele não vai jogar a Supercopa, né? Não vai estrear na temporada contra o Palmeiras no Mineirão. É difícil, Play. Hoje em dia a gente não consegue mais acompanhar os treinos, né? As imagens que a gente tem, as informações, a maioria, a não ser vocês têm algumas fontes dentro dos clubes, é muito... A gente vai na percepção, assim. E o Rafinha, apesar de ser um cara experiente, né? Mas a idade... Sim. Traz experiência, mas traz a dificuldade da condição física também, né? Então, assim, de repente o Rafinha, na época que surgiu no Curitiba lá, e eu acompanhei de perto, conseguiria ter condição de jogo muito mais rápido, né? Agora, com a idade, óbvio que isso se acentua, essa dificuldade física. E o problema é que são 2 jogos pesados, né? Sim. Assim, por mais que, eu concordo com o Jean, que apesar de ser um clássico, né, que sempre tem um peso muito grande, é a primeira fase de campeonato, mas aí a gente começa a entender o contexto, né? O clássico sempre tem um peso grande, assim, então... Perde pra ver. E o Carpini chegando agora, todo mundo quer entender as ideias do Carpini, e a gente sabe que quando um técnico novo, foi assim com o Tite, quando chegou no Grêmio, foi assim com todos os grandes treinadores, quando estavam no começo de carreira, se gera uma dúvida e uma curiosidade sobre como ele vai reagir, principalmente nesses grandes jogos. Uhum. E o Carpini pega logo no começo duas pedreiras, né? E eu tenho certeza que, assim, eu tenho um amigo que trabalhou com o Carpini, as referências em termos de capacitação são as melhores possíveis, só que eu aposto que muito torcedor de São Paulo, quando perde o Dorival Júnior para a seleção, contesta a contratação de um técnico, entre aspas, sem experiência, né? Em jogos grandes. E ele vai ter logo 2 agora. Mas assim, eu vejo o São Paulo com muito boas ideias, conceitos bons, só que a gente sabe que no futebol brasileiro isso tudo fica em segundo plano. O cara pode ter boas ideias, bons conceitos, pode fazer o time jogar bem. Se ele fica em segundo, se ele perde para um time, o trabalho já não vale. Ele valoriza só quem ganha. Então é muito... O São Paulo também não influencia. Coisas a serem ajustadas e principalmente uma nova maneira de encarar a partida com o Thiago Carpini e os jogadores se ajustando dentro de campo. A boa notícia foi o jogaço que fez o Luiz Gustavo, estreante da noite, que não só pelo gol, mas também pela forma como ele conduziu aquele meio de campo, parece que entendeu ali exatamente o que o Carpini espera da dupla de volantes. Ele é muito experiente, né? Ele fez a dupla com o Bobadilla, que vão disputar a posição com o Pablo Maia e com o Alisson, né? Então era um time misto, Galopo na frente fazendo a armação das jogadas, ainda tem que ver como vai se desenhar todo esse São Paulo com o Lucas, enfim... com as peças titulares, mas é um São Paulo pelo menos vai vencendo e dando tranquilidade para o Carpini trabalhar, porque para ver um... pessoal, o São Paulo se preparando aí para semana super decisiva, né? Corinthians na terça, Corinthians que perdeu para o São Bernardo, mais uma derrota, e o Palmeiras para a final da Supercopa aí disputando um título que pode ser mais um inédito para o São Paulo Futebol Clube, apesar de ser um título novo também, né? Até por isso o São Paulo não tem. Palmeiras e Corinthians, que o Palmeiras ainda conseguiu já uma vitória, o Corinthians também, mas o Corinthians não vem bem mesmo. O Palmeiras engatinhando, mas só adversários perigosos, é clássico, tudo pode acontecer. O São Paulo, com relação a esses 3, é o que, na minha opinião, joga melhor. Vamos ver. Agora é a hora da verdade, é 1 contra 1, é clássico, e vamos ver o que dá. Agora, as boas novidades e notícias retorno do Rafinha aos treinos, do Eric e do Michel Araújo. Então, aí pessoal, eu tô aqui com a minha conta da Monetize aberta, tá? Um gráfico de venda. Tô aqui também com a minha conta da Hotmart aberta. Vou dar atualizado aqui para você ver. Clicar aqui no dia 1º de abril ou dia 28 de abril. Vou clicar em aplicar e também em filtrar. Veja que dá para fazer muita coisa, né? Se você aplicar técnicas de YouTube, tá? Esses vídeos de YouTube, a maioria deles eu nem apareço e dá para ter um resultado legal. Nos últimos 28 dias, esse aqui é o meu saldo, que eu ainda não fiz saque. Então eu vou deixar o link embaixo agora do meu treinamento, onde eu estou ensinando muitas pessoas a conseguirem iniciar nesse mercado em vídeos no YouTube sem precisar aparecer, tá bom? Passa lá, faz a sua inscrição, eu te espero lá na área de membros. Valeu!